Portanto, nenhuma condenação há. Mas será que são para todos? Será que tem algum critério? Ou são só para aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus? A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar essa pré-aula da lição 12 da Revista dos Jovens. Meu nome é Mateus, eu sou diácono na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino, e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Antes que eu me esqueça, peço a todos vocês que assistam os nossos vídeos, não somente assistam, mas curtam, Curtam, compartilhem, comentam, ativem o sininho para que vocês possam receber todos os nossos lançamentos no canal. Amém? Espero que você, professor, seja edificado, seja auxiliado através desta pré-aula. Amém? Igual eu falei, nós vamos falar hoje sobre a lição 12, tá? Nós vamos estudar a lição 12, que tem como título Uma Vida Cheia do Espírito Santo. Lembrando que toda revista, ela tem um tema santificação, tá bom? Então tem um santificação, e agora na lição 12, o título é Uma Vida Cheia do Espírito Santo. O textuário se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Resumo da lição. Deus não prometeu uma vida sem aflições para quem é cheio do Espírito, mas Ele garante sua presença e consolo em todos os momentos, além da vida eterna. Amém? E o texto bíblico, encontra-se também no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 8, aí nós temos primeiramente dos versículos 1 a 4 e depois nós temos também dos versículos 14 a 17. Assim como nós sempre orientamos, leia pausadamente com todos os alunos para que todos possam compreender. O importante é entender o texto que é lido. Não é somente ler, mas é entender, compreender, saber o que Deus está querendo falar conosco através do que está sendo lido. Amém? Os objetivos desta aula são 3, O primeiro é saber que a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Segundo, enfatizar que o crente que vive no Espírito tem a garantia da vida eterna com Deus. E terceiro, compreender que a lei do Espírito é libertadora. Amém? Introdução. Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Roma, alertou e exortou a igreja a respeito dos conflitos internos entre os cristãos, gentios e os judeus. Alguns gentios convertidos estavam cedendo ao apelo do legalismo. Paulo reforça aos membros daquela igreja que aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito Santo não vivem debaixo da condenação e nem segundo o legalismo. O apóstolo os incentivou a guardar a fé genuína em Jesus Cristo e serem cheios do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos e angústias que estavam suportando naquele momento. E aqui, antes de comentar a lição, nós falaremos a respeito aqui do primeiro tópico, que é a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. E aí tem 2 subtópicos. O primeiro é não há condenação para os que estão em Cristo, tá? E aí está embasado nos versículos 1 a 4 do capítulo 8 de Romanos. E o subtópico 2, os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. E o texto de embasamento está aqui nos versículos 5 a 13 do capítulo 8 de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, ela tem um tema geral, O tema desta carta, o assunto que é tratado nessa carta, é a respeito da justificação pela graça, que é recebida por intermédio da fé.
O tema geral é justificação. Como que o ser humano ele é justificado diante de Deus? Entendendo que, desde o capítulo 1, Paulo vem explicando ali a corrupção em que o mundo se afundou. Os homens se afundaram no pecado, né? Se tornaram inimigos de Deus, estavam na condição de inimigos de Deus. E aí ele apresenta até exemplos de Abraão e de Davi, que estes homens foram justificados por Deus e justificados por intermédio da fé. Foram justificados por intermédio da fé. E ele também, usando esses exemplos, né, nos traz que nós também somos justificados por intermédio da fé, pela graça, mas por intermédio da fé. A fé é a ferramenta pela qual nós recebemos em nossa vida a graça de Deus. E ele faz afirmações maravilhosas, né? E aqui no capítulo 8, ele ensina aos irmãos de Roma, e não só aos irmãos de Roma, porque nós sabemos que esta carta não serve somente para os irmãos de Roma, né? Mas serve para todos nós. É por isso que o Espírito Santo, inspirando a Paulo, né, escreveu essa carta, e essa carta agora faz parte do cânon bíblico, tá? Faz parte dos nossos livros que nós temos da Bíblia, dentro dos 66 livros, foi divinamente inspirado, e serve para nós sermos orientados, para nós colocarmos na nossa vida, para nós seguir, tá? Então, o primeiro subtópico ele fala: não há condenação para os que estão em Cristo. Quando nós lemos dos versículos 1 a 4, o primeiro versículo diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E isso é muito importante saber, porque talvez na igreja de Roma, na qual Paulo endereçou esta carta, muitos irmãos talvez não estavam confiantes a respeito da salvação. Talvez eles não tinham a convicção da graça recebida por Deus, né? A graça que Deus derramou sobre a vida deles. Talvez eles não tenham convicção. E a lição que nós entendemos é que nós devemos sim ter confiança. Nós devemos confiar que não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas aí Paulo ele coloca aqui uma exceção. Ele fala assim: olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Entretanto, são para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. É muito importante a gente frisar isso aí. Porque as pessoas, às vezes, elas pensam que nenhuma condenação é para quem está em Cristo. Eu creio em Cristo, eu estou em Cristo. Mas aí Paulo ele explica o que é estar em Cristo. Estar em Cristo é não andar segundo a carne, mas andar segundo o Espírito. E aí nós entendemos que andar segundo a carne é andar segundo a lei da carne, segundo aquilo que a carne determina. E andar segundo o Espírito é andar segundo a lei do Espírito de vida. Amém? E o subtópico 2 nós temos: os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. Né? Aquilo que há dentro de nós, nos leva a viver, né? Nos leva a viver em santidade. O Espírito que foi derramado em nossos corações, o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, nos faz ter interesse pelas coisas espirituais. Né? Quando nós lemos aqui, a partir do versículo 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, como é que eu sei que eu vivo no Espírito ou vivo na carne? As minhas atitudes vão dizer. Mais à frente nós vamos ver sobre Gálatas 5, quando trata sobre o fruto do Espírito, né? E as obras da carne. Amém? Então, os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. E aí nós podemos abordar na sala de aula, né? Tentar levantar, fazer uma pergunta para os jovens. Como nós sabemos que estamos vivendo no Espírito? Nós vivemos no Espírito. Como que nós sabemos que nós estamos vivendo na carne? Sabemos que o nosso fruto, as nossas obras revelam quem está dentro de nós, qual vida nós vivemos. Amém?
O 2, a herança na vida, a herança da vida no Espírito Santo. Tá? A herança da vida no Espírito Santo. E aí tem 3 subtópicos. O primeiro é: todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. 2, a redenção e a vida eterna com Deus. 3, o Espírito Santo intercede por nós. Né? São bênçãos maravilhosas que nós recebemos em nossa vida a partir do momento que nós cremos em Deus. Né? Uma vez que nós somos libertos do pecado, uma vez que nós somos libertos da lei do pecado e da morte, né? Nós somos livres de um Senhor, nós somos libertados de um Senhor para servir a outro Senhor. Só que diferentemente deste Senhor que é o pecado, né, onde ele não nos dá nada de bom, assim como nós pensamos em escravidão, né? Por exemplo, um escravo ele trabalha sem receber nada. Ele é um escravo, ele é forçado a trabalhar, né? Mal e mal ele recebe o seu alimento, ele recebe a água, mal e mal ele recebe suas vestimentas, né? Ele trabalha sob escravidão. Então, quando nós somos servos do pecado, quando nós somos escravos do pecado, nós estamos nessa condição, nós não recebemos nada, pelo contrário, né? Nós somos prejudicados, nós recebemos a morte, recebemos condenação. Agora, quando nós somos libertos do pecado, nós servimos a um Senhor, mas nós não somos escravos desse Senhor, que é o nosso Deus. Nós não somos escravos desse Senhor. Por quê? Porque esse Senhor nos dá coisas maravilhosas que não podem ser compradas pelo dinheiro. E uma delas está escrito aqui no primeiro subtópico, melhor dizendo. Todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O que nós recebemos? Uma das coisas que nós recebemos quando nós passamos a crer em Deus, passamos a crer que Jesus Cristo ele foi enviado por Deus, né, para morrer por nós, para nos salvar. Uma das coisas que nós recebemos é a adoção. É a adoção. E aí, no capítulo 8, no versículo 14, a partir do versículo 14, nós vemos isso. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós entendemos que nem todos são filhos de Deus. Nem todas as pessoas são filhos de Deus. Não é porque eu fui criado, nós entendemos que nós somos criados por Deus, que nós somos filhos de Deus. Uma coisa é ser criatura, outra coisa é ser filho de Deus. E lá em João, no Evangelho de Jesus, segundo João, nós aprendemos que todos aqueles que creem em Jesus, que receberam a Jesus, são feitos filhos de Deus. E aí, antes de tocar nesse assunto na sua aula, você pode fazer uma outra pergunta, uma outra enquete, né? A seguinte pergunta assim: olha, todas as pessoas são filhas de Deus? Seria legal, seria muito legal. Eu creio que vai chamar a atenção dos jovens, vai tornar uma aula muito dinâmica. Aí você colete, né, as informações, as respostas dos alunos, e aí depois vocês ensinam, mediante, né, a palavra do Senhor, qual que é a verdade a respeito disso. E ainda nós recebemos uma outra bênção, né, que é a redenção, né, que é a redenção que traz a vida eterna. O que é a redenção? É a libertação. Nós recebemos a redenção porque Jesus pagou um preço. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós servíamos a este Senhor, quando nós éramos escravos desse Senhor que é o pecado, nós estávamos destinados a receber um salário por isso, que é o prejuízo que eu falei agora há pouco. Nós iríamos ser condenados, iríamos ser mortos, e morte é morte eterna. Mas Jesus nos deu esse presente, que é a redenção. E ainda, com a redenção, nós recebemos a vida eterna. O Senhor nos garante a vida eterna, né? Então, são bênçãos assim, incomparáveis, incompráveis. Não tem como nós dizermos que nós somos escravos. Nós passamos a crer em Deus, agora nós somos escravos de Deus. Não, essa não é a palavra correta. Mas nós somos servos de Deus, porque nós compreendemos que o Senhor fez tanto por nós, que é um prazer para nós, que é uma alegria para nós, que é motivo de glorificação para nós, servir a nosso Deus, sabendo que Deus é soberano, sabendo que Deus tem toda a autoridade, todo o poder, todo o conhecimento, está em todos os lugares, né? E agora o subtópico 13 é: o Espírito Santo intercede por nós. Uma outra bênção aqui, uma outra bênção. Quando nós lemos o versículo 26 e 27, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Nós não estamos sozinhos, nós não servimos sozinhos. Nós não seguimos nessa caminhada sozinhos. Aliás,
Pela palavra de Deus, nós entendemos que nós nada podemos fazer sem o Espírito, né? Nós nada podemos fazer sem o Espírito, porque o Espírito nos ensina, o Espírito nos capacita, o Espírito nos instrui, o Espírito faz gerar em nós o desejo de buscar ao Senhor, o Espírito condena em nós os nossos pecados, no sentido de apontar para nós, para que nós venhamos ver as nossas falhas, os nossos erros, né? Então, quem não tem o Espírito de Deus dentro de si, jamais ele pode servir a Deus, porque é o Espírito que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, né? Então, é ele que nos impulsiona, nos direciona, nos guia, tá certo? E além disso ainda, o Espírito Santo intercede diante do Pai por nós. Ele intercede. Sabe o que é interceder? É tomar uma causa. Ou seja, o Espírito Santo apresenta as nossas orações diante do Pai, sabendo que nós não sabemos pedir da maneira que convém. Às vezes nós estamos iludidos e pedimos a Deus algo achando que estamos pedindo vida e acabando pedindo morte, né? Mas o Espírito, ele pega as nossas orações, né, e converte da maneira que deve ser pedida e apresenta ao Pai por nós. E isso é maravilhoso. Essas são bênçãos concedidas pelo Espírito Santo para a nossa vida, a intercessão. E ainda mais, a palavra de Deus nos diz nos versículos finais que também Jesus Cristo intercede por nós. Olha só, nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós diante do Pai, nós temos Jesus Cristo intercedendo por nós diante do Pai. O que não falta para nós é intercessão, o que não falta para nós é ajuda, porque nós temos quem nos ajude, nosso Espírito Santo, nosso Deus Espírito, nosso Deus Filho, né, está intercedendo por nós diante do Pai, para que o Pai nos dê a bênção, conforme na qual nós necessitamos. Amém? E agora 3, né, no tópico 3, a lei do Espírito é libertadora. Aí o subtópico 1, tudo contribui para o bem daqueles que estão sob a lei do Espírito. Quando nós falamos tudo contribui, aqui no versículo 28, né, quando nós vemos o versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós passamos a crer em Jesus, quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, né, pelo ato regenerador do Espírito Santo, e este é o batismo, né, no corpo de Cristo, ou seja, nós somos introduzidos a partir do momento que nós passamos a crer verdadeiramente em Jesus. O Espírito Santo nos batizou no corpo de Cristo, e esse batismo não pode ser enganado, né, porque é o próprio Espírito Santo que faz. Então, a partir do momento que nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós passaremos por muitas tribulações. Muitas tribulações. E aí Paulo é um exemplo de tribulação. É um exemplo de sofrimento. Paulo apanhou, foi preso, né? Perdeu muitas coisas. Outrora ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava perseguindo a igreja. Agora Jesus foi até o encontro dele, transformou a vida dele e agora ele passa a sofrer. Ele passa a sofrer. Ele era aquele que fazia o povo sofrer. Agora ele está junto com o povo sofrendo. Perseguições, né? Chicotadas, apedrejamentos. E ele mesmo fala assim, olha, tudo contribui para o bem, tudo coopera para o bem. Agora você imagine, tudo coopera para o bem. Bom, o que é tudo? Né? Tudo é o quê? São coisas boas e são coisas ruins. São coisas que nós não esperamos. São coisas que às vezes vai nos trazer tristeza, sim, né? E aí quando nós olhamos para o capítulo 5 de Romanos, né? Nós temos aqui o capítulo 5, nós vemos uma coisa gloriosa, né? Porque a partir aqui do versículo 3 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E essa glorificação, né? Essa glória que Paulo fala aqui, está falando assim, olha, nos alegramos quando nós recebemos
recebemos o Espírito Santo de Deus, que foi derramado na nossa vida por intermédio da fé, quando nós entendemos, compreendemos que nós somos justificados pela graça por intermédio da fé, até mesmo nas tribulações nós podemos nos alegrar. Olha que coisa maravilhosa. O que uma pessoa sem Deus pode fazer na hora da tribulação, na hora que está dando tudo errado, na hora que está tudo difícil, na hora do sofrimento, na hora da dor, da doença, da enfermidade, da morte, do desemprego, né, das perdas? O que uma pessoa sem Deus pode fazer? Então Deus nos concede essa alegria de poder nos alegrar até mesmo nessas condições. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós temos em quem confiar. Nós temos em quem nos alegrar. E ainda mais, Paulo ele continua falando assim, olha, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha só, um momento de tribulação produz no crente perseverança. Enquanto em muitas pessoas que estão em tribulação, em momentos difíceis, produz o suicídio, produz a depressão, né? Na vida do crente produz perseverança, porque é na tribulação, é no deserto, é nos momentos difíceis que o crente aprende a viver na dependência de Deus e ele persevera, sabendo que tem algo melhor depois da tribulação. E depois do vento há a bonança, depois da tempestade há a bonança, né? E ele continua, a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência. Olha só que coisa maravilhosa. Poxa, nós passamos por tribulações, por dor, por momentos de dificuldades, e aí, né, nós aprendemos a perseverar, e ainda mais, com tudo que nós passamos, nós temos experiência ainda. O deserto da nossa vida produz em nós muitas coisas, né? Produz em nós muitas coisas. Perseverança, a experiência, ele continua, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Perceba bem, poxa, com tudo que eu passei na minha vida, todas as dificuldades, todas as lutas, o Senhor, o Espírito Santo, colocou em nosso coração perseverança, experiência, esperança. Uma esperança de que tudo vai passar, de que Jesus em breve voltará e levará o seu povo. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E tudo isso quando nós compreendemos que nós fomos justificados. E é muito importante nós entendermos o que é justificação. Justificação é o ato que torna o homem justo, torna o ser humano justo. E isso não acontece no tribunal da terra. Isso acontece no tribunal do céu. É quando nós passamos a crer em Jesus, e aí fala, no versículo 1 do capítulo 5, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Né? Ou seja, quando nós passamos a crer no sacrifício de Jesus Cristo, nós recebemos, uma das bênçãos que nós recebemos é a justificação, ou seja, no tribunal do céu, no tribunal de Deus, Deus assina assim, ó, esse aqui está justificado, esse aqui foi justificado, pois o nome dele está escrito no livro da vida. E isso é maravilhoso. E agora nós temos paz com Deus ainda. O versículo 1 diz assim, quando nós olhamos o capítulo 1 de Romanos, Paulo diz que o ser humano ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus. Agora, justificado, pois, pela fé, ele tem paz com Deus. Agora ele é amigo de Deus. Agora ele não guerreia mais contra Deus. Agora ele não faz mais rebelião contra Deus. Agora ele é amigo de Deus. Ele tem paz com Deus. E isso é maravilhoso. Subtópico 2. Não há condenação contra os eleitos de Deus. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo nós fomos eleitos. Antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, antes de criar todas as coisas, já sabia que haveria um povo que ele escolheria para o servir. Haveria um povo que... Deus já sabia que haveria um povo que iria o servir, queria crer no sacrifício de Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia fala, em Efésios, que antes da fundação do mundo nós fomos eleitos. E aí vem aquela questão, né? Talvez você não tenha certeza de que Deus o salvou, de que Deus fez uma obra na sua vida, e você tenha dúvida. E aí talvez você possa perguntar, bem provavelmente,
Bem provavelmente, o Paulo escreveu isso na carta aos Romanos justamente para tirar essa dúvida do coração de alguns irmãos que talvez não tinham a convicção da salvação e que eles poderiam, né, ser pegos em alguma condenação. Até porque os irmãos judeus da igreja, eles acreditavam, muitos acreditavam que eles eram justificados pela lei. E aí Paulo ele dá exemplos, né? Mais uma vez ele dá exemplos de Abraão e pela fé que não foi pela lei, porque Abraão veio antes da lei. Abraão veio antes da lei. E mesmo assim, ele alcançou o testemunho de que era justo diante de Deus. Então, muitos irmãos judeus acreditavam que eles eram justificados pelo cumprimento da lei. E nós sabemos que a lei não pode justificar ninguém, porque todos nós, todo ser humano é reprovado diante da lei. É reprovado pela lei porque nós não conseguimos cumprir toda a lei. Mas quando Jesus manifestou, quando Deus manifestou, enviou o seu Filho ao mundo, quando manifestou a sua graça pela nossa vida, para nos salvar, para nos transformar, para nos libertar do pecado, aí nós compreendemos que a graça completa a lei. Porque a lei, por si só, ela traz a morte. Mas a graça ela vem para completar a lei. Por isso que a graça é perfeita, porque a graça traz salvação. A lei não traz salvação, mas a graça traz a salvação para a nossa vida. E qual que é a graça? Né? É muito importante a gente repetir várias vezes para que isso esteja na nossa mente. O que é graça? Né? Graça é favor imerecido. É aquilo que nós recebemos sem merecer. E nós recebemos a salvação, nós recebemos a glorificação, a adoção, nós recebemos a santificação. Nós recebemos tudo isso, né? Tudo isso mediante a graça. E aí Jesus entregou o seu Filho amado. E aí Paulo pergunta, poxa vida, se Deus não propôs nem seu próprio Filho, o que mais Ele não nos dará também? O que mais? Né? Deus deu tudo de si, o que mais Ele nos dará também? Será que foi em vão o sacrifício de Jesus? Será que foi em vão que Deus entregou o seu Filho amado? Né? Então, por isso que nós devemos ter a convicção de que não há nenhuma condenação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Você pode confiar, você pode esperar, confiar no Senhor, esperar no Senhor, porque não há nenhuma condenação para aqueles que foram justificados mediante a fé. Justificados pela graça mediante a fé. Nós podemos esperar no Senhor. Nós não seremos enganados. Tá certo? É isso que fala esse subtópico. Amém? E aqui chegamos na conclusão. Na lição deste domingo, com base no texto de Romanos 8, o apóstolo Paulo afirma que nada pode condenar ou pôr em dúvidas quem já foi justificado e santificado por Deus em Cristo e mantém uma vida cheia do Espírito Santo. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador não vive mais debaixo da lei do pecado. Né? E aí, voltando aqui, eu quero voltar aqui para os objetivos, né? Saber que a lei do Espírito livra da lei do pecado, né? Aqueles que andam segundo o Espírito são livres da lei do pecado, são livres do subjugo, né? Do pecado, não vivem mais segundo o pecado. Enfatizar que o crente vive no Espírito tem a garantia da vida eterna. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e vive segundo o Espírito, você tem a garantia. Inclusive, o Espírito Santo é um selo na nossa vida. É um selo na nossa vida. E isso fica muito claro na parábola das 10 virgens e em outros mais textos da Bíblia, que o Espírito Santo é o selo. E se você tiver o Espírito Santo na sua vida, você tem a garantia da vida eterna. E compreender que a lei do Espírito é libertadora. Né? Quando nós vivemos segundo a lei do Espírito Santo de Deus. E o que é isso de forma prática? É fugir do pecado, é dar ouvido à voz de Deus, é cumprir, é manifestar em nossa vida, e isso é o Espírito Santo que faz, aquilo que diz em Gálatas 5, que é o quê? O fruto do Espírito. Será que em nossa vida nós vemos o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito? Se sim, então nós fomos libertos da lei do pecado e andamos agora na lei do Espírito. Amém?
Espero que vocês sejam edificados, vocês professores sejam edificados, e que esta aula possa promover, né, um auxílio na hora de vocês darem a aula, na hora de vocês estudarem, né, e que a aula de vocês seja uma bênção e que muitos jovens também sejam edificados pela aula de cada um de vocês. Deus abençoe a vida de todos.